Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados queridos cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo teve, por meio de outros, um paralítico levado até ele, e logo que o paralítico esteve na presença do Senhor, ele disse as seguintes palavras: Filho, os teus pecados são perdoados. Obviamente, os escribas e fariseus que estavam presentes pensaram nos seus pensamentos que isso era grande blasfêmia. Nosso Senhor logo percebeu que no coração deles, eles estavam exatamente pensando tais coisas. E nós realmente poderíamos dar aval aos escribas em realmente que tipo de homem pode perdoar os pecados. Se realmente Nosso Senhor fosse um mero homem, seria uma grande loucura que diante desse paralítico que entrou na casa de Nosso Senhor em Cafarnaum, como narra o Evangelho, ele voltou para a sua casa, e a sua casa nada mais era do que uma casa que Nosso Senhor havia mantido em Cafarnaum, uma vez que Cafarnaum era uma cidade extremamente movimentada, e dali Nosso Senhor alugou uma casa para que morasse por um tempo, a fim de que grande fluxo de pessoas começasse a ir a ouvir a sua pregação. E realmente seria uma loucura imaginar que um homem diz a outro homem: os teus pecados estão perdoados. E isso se Nosso Senhor fosse um mero homem. Como Nosso Senhor não trata de um mero homem, assim de um homem, na verdade Deus que se fez homem e encarnou no meio de nós, obviamente nós sabemos que sim, Deus tem poder de perdoar os pecados. Então Nosso Senhor, quando diz: filhos, teus pecados estão perdoados, está dizendo a todos que na verdade Ele é Deus. E então, essa é o primeiro ponto do Evangelho que nós temos que entender. Por que de fato não é nenhum tipo de blasfêmia que Nosso Senhor tenha dito: os seus pecados estão perdoados. Porque um homem pode de fato nunca perdoar o pecado de outro homem, mas Deus obviamente tem esse poder, e Ele, Nosso Senhor, deixou como subentendido a eles de que Ele está sugerindo sim, que Ele é nada mais nada menos do que o Messias, do que o próprio Deus. Mas uma pergunta vem à nossa mente: que um homem jaz paralítico no leito, está acamado, e de repente se depara com o nosso Salvador, que nosso Salvador, vendo que ele possuía uma enfermidade física, por que Nosso Senhor diz a esse homem que estava jazendo no leito paralítico: simplesmente os teus pecados estão perdoados? Qual é o vínculo? Que tem a ver isso? Um homem ter um problema físico, ou seja, paralisia, e Nosso Senhor dá a ele a seguinte frase: filho, os teus pecados são perdoados. Por que essa conexão? Por que Nosso Senhor está preocupado em perdoar os pecados desse homem, uma vez que, na verdade, o problema visível deste homem é a paralisia? Queridos amados cristãos ortodoxos, aqui Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo desdobra para nós o seguinte mistério: que todos os males do mundo, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as tristezas, as guerras, as calamidades, elas na verdade têm uma única origem. E essa única origem de nossas enfermidades, das doenças, quando entraram no mundo, se dão pelo pecado. Significa que o pecado, portanto, é o agente por detrás de nossas doenças, é o agente por detrás daquilo que é a atuação da morte, do poder do Hades. É por isso, então, que no paraíso, quando nosso Senhor criou tudo, Ele criou tudo de maneira benéfica, tudo era bom. Como disse: eis que Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto até o sexto, no sétimo descansou, e ao longo desses dias, tudo o que nosso Deus fez, Ele disse que era bom. Logo, Deus não criou a morte, Deus não criou as doenças, tampouco Deus criou o pecado. Tudo que Ele criou era bom e jazia na eternidade, nas bem-aventuranças. Entretanto, infelizmente entrou o mal no mundo. E esse mal no mundo foi o pecado. E o que é o pecado? É quando o primeiro homem transgrediu a lei. Quando o primeiro homem quis fazer a sua vontade e não seguir a vontade de Deus, isso chama-se pecado. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, não ser a vontade do nosso Criador. Isso não é, obviamente Deus não é um déspota, não obrigará ninguém a seguir a sua vontade, só que é provado pela própria experiência de que enfermidades, uma desarmonia, algo de mal acontece quando o homem não tem a mesma mentalidade de Deus, porque a mentalidade de Deus é a melhor. A maneira como Deus faz as coisas é a melhor. Então, o pecado não é simplesmente algo moral, algo que mancha o homem simplesmente por um fato de que Deus se revoltaria com ele, lhe daria como penitência uma doença, a morte ou uma punição. Não é isso. Tudo tem origem na seguinte circunstância: uma vez que Deus, tudo o que Ele fez é bom, quando nós achamos que não queremos fazer a vontade dele, fazemos a vontade criada, a vontade de criatura, não é que a princípio, no início, moralmente houve uma mancha na consciência de Adão em relação à moralidade. Não é isso. É que tudo que não é feito conforme a perfeição do Criador pode até ser quase perfeito, mas não é perfeito. Pode até ser meio perfeito,
Mas a verdade é que a tendência é que cada vez mais vá se afastando da harmonia, da perfeição, da completude daquilo que é a dignidade máxima das bem-aventuranças, da vida santa, da vida em Deus. Logo, quando o homem não faz a vontade de Deus, ele está, na verdade, perdendo a garantia, ou seja, perdendo o seu pedigree, perdendo o seu selo de garantia de que realmente ele terá uma vida harmoniosa e cheia de saúde, espiritualmente primeiro falando. Depois disso, o que aconteceu? Foi que quando o homem resolveu transgredir pelo mandamento, algo nele, essa vontade que não era a vontade do Criador, passou a ser uma vontade, na verdade, contrária ao Criador. É daqui que nós aprendemos que quando nós não temos a mesma vontade de Deus, por mais que essa vontade aparentemente não pareça pecaminosa em si, é uma questão de tempo. Nós não manteremos essa vontade simplesmente como neutra. Não existe isso. A nossa vontade passará a ser contrária ao Criador. Então, se ela já não era igual, agora passou a ser, portanto, contrária. E quando é contrário, estamos indo um caminho completamente diferente daquilo que deseja o Criador. E se tudo que o Criador deseja é bom, aquilo que é contrário ao seu desejo só pode ser o mal. Só que nossos santos padres nos disseram que o mal em si mesmo nem existe, como São João Crisóstomo nos diz que o mal, filosoficamente falando, é uma grande invenção, uma coisa que não existe. Como pode existir algo que é a ausência do bem? O mal em si mesmo não existe, é uma grande ficção, porque na verdade aquilo que é a ausência de algo não pode ser uma matéria, não pode ser uma existência em si. Exemplo, se eu digo, por exemplo, Arão está presente no sermão escutando. Não, Arão agora se retirou. Existe, posso dizer, o não Arão está presente? Não existe, é uma antítese que não tem nenhum tipo de significado. A ausência do bem não pode ser chamado algo que existe. Portanto, nesse sentido, como bem nos diz São João Crisóstomo, o mal é inexistente. Mas as consequências por não estar seguindo o bem, ou seja, o mal, filosoficamente falando, existem. E essas consequências é que logo a nossa vontade dissocia-se da vontade do Criador, causando em nós, portanto, doenças. Que doenças são essas? Uma certa vontade, agora não direcionada para o Criador, passa a ser contrária a Ele. Isso chama-se pecado. E quais são as consequências que logo foram vistas nos primeiros homens? A primeira delas, a morte. Algo aconteceu que o homem, não querendo mais unir-se ao seu Criador, não tendo mais uma só vontade com Ele, passou a ter uma vontade contrária a Ele, e essa vontade foi expressa no pecado. E a primeira consequência do pecado foi uma doença na alma, a perda da imortalidade. A alma agora, por mais que incorpore e tenha uma característica de imortalidade, ela perdeu a sua capacidade de ter uma vida eterna em Deus. Logo, ainda que ela seja imortal por natureza, a sua vida já não é mais imortal. É simplesmente uma característica de a alma, tem a sua substância, claro, nunca deixa de existir, nunca Deus vai aniquilar as almas. Elas são realmente, vamos dizer assim, dotadas de uma existência eterna. Mas essa existência eterna pode ou não ser dotada de vida eterna, mas simplesmente pode ser uma mortandade eterna, uma morte eterna. Ou seja, uma alma obscura, separada da graça. E sem a graça, a alma, ainda que exista para sempre, está doente, está obscura, em outras palavras, está morta. E a morte, portanto, como o aguilhão do pecado, foi aquilo que primeiro maculou a alma. E depois que maculou a alma, o corpo também participou dessa mesma mortandade. E todos sabemos que todo homem que se separou de Deus, como todos nós, infelizmente, pecamos. O que acontece é que para a transgressão do primeiro homem, todos nós que fomos nascendo, fomos adicionando as nossas próprias transgressões, os nossos próprios pecados, as nossas próprias má vontades, as nossas próprias dissociações daquilo que era o projeto de Deus para cada um de nós. E então fomos acumulando, além do pecado de Adão, nosso próprio pecado, e mais a nossa própria corrupção, a nossa própria iniquidade, e logo a nossa natureza foi sendo maculada, e portanto todos nós, obviamente, somos sucumbidos àquilo que é a morte. Portanto, qual é a verdadeira origem que nosso Senhor diz aqui? A paralisia, mas não só a paralisia, a todo o mal que surgiu no mundo, as tristezas, as doenças, a morte, as guerras, tudo teve origem lá atrás do pecado. O pecado atrai para nós, portanto, as doenças, as tristezas, as guerras, as calamidades. E podemos dizer que uma só palavra, o mal do mundo inteiro não é o mal político, não é o mal econômico, não é o mal social, nem o mal físico em si. A origem dos males do mundo é uma origem espiritual. E essa origem se dá do pecado. Quando o homem corrige o pecado e passa a seguir os mandamentos, tentar viver ao máximo nas bem-aventuranças,
automaticamente ele começa a ter graça para si. E essa graça vai santificando ele, vai santificando as pessoas ao redor dele, vai santificando o local que ele vive, vai santificando a sua cidade, o seu trabalho, o seu país, e tudo passa a ser vinculado à grande graça de Deus, e logo, portanto, os males do mundo vão sendo realizados baseados na cura espiritual. Quando o homem entende qual é a origem do mal no mundo, automaticamente o homem passa, portanto, a saber onde é que ele vai encontrar a cura. E onde é que ele vai realizar a cura dos males do mundo. E onde é que está, portanto, a realização da cura do mundo? No coração do homem. Quando o homem entende que dentro do coração dele é que existe uma guerra cósmica, uma guerra entre a nossa vontade, a vontade dos demônios, a vontade de Deus, é que ele entende que toda a cura para todas as evoluções de todos os problemas do mundo, e das doenças inclusive, se dão dentro do seu coração. E aí ele vai buscar a cura compatível ao seu coração. E a única cura que pode haver para o pecado e para a morte é aquele que derrotou o pecado e a morte, nosso próprio Deus Salvador. Ele que destruiu através de sua ressurreição o aguilhão da morte, poderá nos dar a capacidade de vencer a morte. E uma vez que vençamos a morte, teremos agora a capacidade de lutar contra o pecado, porque já não teremos o empurrar para as paixões devido às tristezas, porque sabemos que vamos morrer. Agora que a ressurreição foi inaugurada, podemos dizer, vale a pena resistir ao pecado. Por quê? Porque a minha ressurreição está garantida. Basta que eu faça a minha parte, participe da ressurreição de meu Senhor, automaticamente eu não tenho a tristeza que me empurra para consolos aqui agora. Eu posso, inclusive, se quiser, abdicar de toda a vida aqui para a vida eterna, se eu quiser. Logo, haverá ânimo, haverá força de Cristo para que nós possamos agora derrotar a morte. E não só derrotar a morte, é daquele que também venceu o pecado, uma vez que nasceu sem pecado e foi homem e Deus a uma vez, nele também obteremos a força para vencer o pecado. Portanto, a força do homem para, no coração, resolver os males das doenças e todos os males do mundo, na arena do coração, é adquirido através da participação em prol da vida em Cristo. Quando nós entendemos isso, aí faz todo sentido. Porque aqui, quando chegou aquele homem paralítico, jazendo no leito, nosso Senhor automaticamente se dirigiu a ele, dizendo, filho, os teus pecados estão perdoados, mostrando a razão de tua cura, a razão desta paralisia são os teus pecados. E então vimos, portanto, o primeiro grande ensinamento patrístico, que a origem das doenças se dá na origem espiritual. E é espiritualmente que nós podemos curar todos os problemas do mundo. E é de escala espiritual, no qual a origem desses problemas espirituais são o pecado, que origina, infelizmente, a morte. Com a morte vem tristezas, calamidades, guerras, doenças. E, portanto, não quer dizer, claro, que um pecado específico vai produzir uma doença específica. Não é isso. Mas aqui concluímos que os pecados são aquilo que causaram a entrada das enfermidades e doenças no mundo. Isso é tão sério que todas as culturas antigas, todas as pessoas que tinham bom senso e pesquisavam a verdade, se deram conta de que há uma disfunção psicossomática no homem quando ele peca, quando ele está contrário à harmonia interior, quando o homem perde o seu autodomínio, quando os seus poderes estão fora de harmonia. E, obviamente, como nós somos cristãos, sabendo que a garantia dessa harmonia só se dá pela participação do Logos. Não é da participação do tal, nem de alguma energia impessoal, nem de meditações. O equilíbrio do homem se dá equilibrado, em harmonia e homogeneidade, quando ele está participando da vida em Cristo, que organiza tudo através do seu Espírito, do sopro da vida, que irá energizar o homem, fazendo com que a mente desça ao coração, e a mente agora reine no trono do coração, e os sentidos submetam à mente, e o homem sente paz. E essa paz interior é sinônimo de saúde interior, saúde espiritual, da onde começa as curas das doenças também físicas. Todos os antigos sabiam dessas teorias para eles, da ciência para alguns, e para nós, mais do que teoria e ciência, a nossa fé, a maneira de saber que o homem, através da terapia da igreja, porque o que é a igreja? A igreja não é um tribunal. Os pecados também não são dignos de serem tratados com punição e castigo. Pecado é uma doença pela concepção ortodoxa. Os padres não são juízes que julgam ninguém, são médicos. E nosso Senhor é o médico maior, o sumo sacerdote, que dá a cura através do seu Espírito, para que o Espírito tenha poder e energia para número um, que é a cura espiritual de homem, em poucas palavras, que ele adquira paz, seus poderes se pacifiquem, suas paixões passam de sacudi-lo e avassalá-lo em grande tribulação e agitação de alma, mas finalmente a mente possa ganhar concentração através da vigilância e, portanto, dotada da graça de Deus, a mente desce para o coração. Quando a mente desce para o coração automaticamente recebe grandes consolos por ter agora
não sendo mais dominado pelos sentidos, pelas emoções, pelos pecados e paixões, pela volúpia, pelo prazer, pelas emoções deturpadas e exageradas, agora o coração é protegido porque a mente o governa. Quando a mente entra no coração e passa a governá-lo, os sentidos agora passam a estar submetidos à mente e ao coração. E não como o homem doente, que sua mente está separada do coração e subjugada, infelizmente, pelo poder dos sentidos, a os ditos prazeres, tristezas e emoções. Para que tenham uma ideia de que isso é tão sério, hoje nós chegamos em um extremo da humanidade, onde nós chegamos a uma tal pandemia. Mas vamos analisar o que os antigos concluíram sobre estudos de doenças ao longo das séries. Esses dias mesmo estávamos conversando, ontem mesmo estávamos conversando sobre as questões das doenças, e durante a manhã nós tivemos um pequeno diálogo a respeito de umas pesquisas que estamos fazendo a respeito de como a humanidade lidou com diversas epidemias. Houve, por exemplo, uma época da epidemia da tuberculose. Todos vocês sabem que houve uma época que não havia vacinas, como hoje, quando lutou contra a tuberculose. E a tuberculose foi uma epidemia que matou muito mais pessoas do que até hoje. O Covid realmente está matando infinitas pessoas, mas nós sabemos que a tuberculose, muito proporcionalmente, podemos dizer, avassalou a humanidade e dizimou inúmeras pessoas. E sabe quais foram as pesquisas que foram feitas de como era a situação social daquela época? As pessoas estavam dotadas, na época da tuberculose, estimuladas pela literatura dos romances. Toda a mídia da época, todo o jornalismo, todos os autores estavam escrevendo infinitos romances. O romantismo, esse idealismo sobre a figura do amor amado, personificado da figura do meu prazer, o meu amor amado, o meu amante, a vida poética, toda a literatura na época da tuberculose estava sendo voltada para a busca por uma pessoa amada como algo que completa-nos, algo que nos tira fôlego. Vejo como as doenças possuem tanto uma origem psicossomática na alma, isso é tão sério e verdadeiro. E quando uma pessoa suspira de amor, de tanto suspirar de amor, o que acontece? Ela para de respirar, ela sente falta de ar através de tantas literaturas, de tanta ansiedade, falta de fôlego em busca do amor. E quando encontra o amor, lhe sai o fôlego. O que de tanto ler isso, de tanto estar submetido a essas imagens e emoções, vejo como a alma é sensível e adoece. Houve uma epidemia mundial da tuberculose. Qual é o órgão que a tuberculose afeta em primeiro lugar? O pulmão. Qual é a consequência da tuberculose? Falta de ar. Falta de capacidade pneumática. E o que acontece? A pessoa morre por falta de ar. Esse é o produto final da tuberculose, vamos dizer assim. Não é isso a primeira doença na alma, psicossomaticamente falando, que predeterminou um estado mental da humanidade que originou essa epidemia da tuberculose. Agora analisemos outras epidemias que têm origem sanitária, como essa atual que nós estamos. Sabe qual é o arcabouço, a tensão que a humanidade sempre passou quando houveram epidemias sanitárias? Assim como essa mesma pandemia, o que nós vimos que a história nos ensina? Que sempre há algo que acontece na alma humana, que não importa a origem do vírus. Nós estamos aqui para conspirações, isso é perda de tempo. É uma grande bobagem ficar pensando onde o vírus veio, para onde vai. A questão é que ele já está, mas se a humanidade, que possui imunização, todos nós possuímos genes capazes de ter anticorpos que matam o vírus. Qual é a doença da alma atual na humanidade que predeterminou a epidemia que estamos vivendo? Todas as epidemias sanitárias como essa se deram em ocasiões onde a humanidade esteve tão superficial no racionalismo frio que já não tinha nem emoções. Tudo que viviam era o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer, que as relações humanas havia uma empáfia para com o contato humano. As pessoas queriam isolar-se e cada um viver em seus apartamentos, viver em suas casas, cada vez mais isoladas. A família não era algo caloroso e existiram várias crises na humanidade, que eram de impérios, onde as pessoas estavam dotadas de um temperamento de que estavam querendo isolar-se do outro, ou seja, o próximo é o meu inimigo. Quero afastamento, quero isolamento, quero apenas o meu egocentrismo como algo que me governa, o meu dinheiro, a minha vida, o meu sexo, a minha vida. Automaticamente, em todas as épocas da humanidade, onde houve essa predisposição psicossomática de isolamento, de superficialidade,
de muito divórcio, de perda de ideais, onde o ser humano não tem ideal para viver. Tudo é frio, tudo é calculista, não há sentimentos trocados. A própria alma se abre a uma epidemia no campo material, onde vírus atuam de certa maneira, onde automaticamente a humanidade terá aquilo que tanto pediu na alma: isolamento, confinamento, isolamento social. Isso mostra que quando nosso Senhor diz: os teus pecados estão perdoados, automaticamente ele abre a grande doutrina bimilenar ortodoxa. Hoje a ciência está concluindo isso agora. Mas nós, os ortodoxos, através de nossos santos padres, sempre soubemos de uma tradição mais do que, vamos dizer assim, septomilenar. Nós sabemos a respeito de qual é a origem das doenças e como lidar com elas e como preveni-las. Tudo começa na origem espiritual do pecado. A harmonia e a busca da paz interior. E não há outro hospital especializado nisso, tão cheio de informações e tradição, como a Igreja Ortodoxa. Os padres são os médicos e a Igreja é um hospital espiritual. Portanto, a verdadeira vida fitness é encontrada aqui e agora para quem queira. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, outro fato que nosso Evangelho muito bem nos diz a respeito do encontro com o paralítico, é que nosso Senhor diz uma frase enigmática, que mesmo nós que já lemos várias vezes esse Evangelho, toda vez que relemos é como que nos dá um tilt, nos dá como que a nossa mente trava. E por mais que já lemos várias vezes, todos os anos quando relemos é necessário fixar-se bem do que é que nosso Senhor quer dizer a respeito de que ele disse o seguinte: ok, mas por que pensais isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer a este homem? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que nosso Senhor usa essas palavras? Qual é o significado delas, profundo que é? A princípio, nosso Senhor disse: os teus pecados estão perdoados, e obviamente eles duvidaram. Obviamente um homem pode dizer qualquer coisa invisível que não necessite provas, ele pode ser até um charlatão, e se alguém diz algo invisível que vai se cumprir, ele simplesmente, nunca ninguém saberá se cumpriu ou não. Que alguém, por exemplo, tem os pecados perdoados, como isso pode ser provado? É possível que se prove isso de maneira visível? Claro que não. Só Deus sabe se os pecados de alguém foram perdoados ou não, e só na hora da morte essa pessoa saberá se os pecados foram perdoados ou não, e só no dia do juízo, no dia da ressurreição geral, no dia da regeneração, é que todos saberemos quem teve ou não os pecados perdoados. Portanto, nosso Senhor disse algo que não possuía uma prova visível. Então, ele poderia ser chamado de um charlatão. Porque todo profeta que diz coisas que não necessitam provas visíveis pode ser chamado de um bruxo, um charlatão, um mago. Mas, nosso Senhor, então, apela para dizer a eles: o que é mais fácil, então? Algo de invisível que é muito mais difícil perdoar os pecados do homem do que dizer, de fato, aí, levanta-te e anda. Para Deus é muito mais fácil dizer levanta-te e anda do que perdoar os pecados. Porque perdoar o pecado de alguém, para Deus, necessita que a pessoa queira esse perdão. Agora, para Deus, levanta-te e anda é muito fácil. E eu sou Deus que falo contigo, que falo convosco. Portanto, nosso Senhor chama a atenção deles, dizendo: mas, para que não pensasse que o Filho do Homem é um charlatão, mas que na terra tem poder, sim, de perdoar os pecados, lhes darei uma prova visível de algo que requer prova visível. Então, para que alguém diga: paralítico, levanta-te e anda, se esse paralítico não levantar, essa prova visível não for cumprida, significa que esse homem é um charlatão, é um golpista. E então, para que saibais que na terra o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E é por isso que nosso Senhor havia dito: o que é mais fácil dizer? Seus pecados perdoados ou levanta, toma o teu leito e anda? Esse é o significado enigmático dessas palavras do nosso Senhor, chamando a atenção, mostrando a eles: vou provar para vocês, de que aquilo que eu não tenho como provar, como prova visível, que é verdade, eu o provarei. Eu que sou o Senhor do visível e do invisível, através do visível eu provarei que também tenho poder sobre o invisível. E mostrando que eu tenho poder sobre o corpo, mostrando que eu tenho poder sobre uma doença física, mostrarei que também tenho poder para curar uma doença no campo da alma, uma doença no campo invisível. E foi aí que nosso Senhor, portanto, provou a todos que ele não havia blefado quando disse: os seus pecados estão perdoados. Mostrando que o paralítico foi curado fisicamente, ele mostrou que antes essa cura física só foi possível porque ele primeiro teve os seus pecados perdoados. E aqui concluímos que se queremos saúde de alma, se queremos saúde do nosso coração e saúde até das nossas enfermidades físicas,
Antes de tudo, vamos buscar a paz interior. E a paz interior só é dada quando a consciência se acalma. E a consciência só pode ser acalmada na confissão dos pecados. O princípio da cura, até física, de um homem, de câncer e todas as suas enfermidades. Antes de todos os tratamentos, claro, ninguém vai negligenciar os tratamentos que a própria medicina e a ciência nos deu. Claro que sim. Especialmente os tratamentos fitoterápicos, homeopáticos, que o próprio Criador deixou na natureza para nós, através de sua riquíssima flora. Número 1, isso sim é remédio. Agora, dependendo do que a indústria farmacológica quer vender para nós, existe a própria medicina natural que nosso Senhor nos deixou. É óbvio, isso foi milenar, sempre foi visto como a medicina número 1. Os antigos sabiam do cura para tudo a respeito, a partir das próprias plantas medicinais. Mas, antes de entrarmos nisso, nós podemos, antes de dar a tratamento físico e científico, esquecer que o maior tratamento que o homem pode ter, em primeiro lugar, é a confissão de seus pensamentos a um Pai espiritual. A consciência só tem paz, só nasce saúde interior no homem, que é o princípio de todas as outras saúdes, as saúdes físicas, emocionais, psiquiátricas, só se dão quando, antes de qualquer coisa, colocamos no altar da confissão todo o nosso ser desnudado com as feridas de quem somos. E quando confessamos nossos pecados, nossas obscuridades, então grande paz e alegria sentimos, e aí começa a harmonia da graça de Deus, que curará primeiro a nossa alma, e na hora que Deus quiser, que for que Ele se comprazer em ver que o homem necessita agora de cura física, que for bom para o homem a cura física no momento que ele sabe que é bom, que o homem terá um crescimento já a partir dessa doença, ou será protegido de outras loucuras por essa doença, no momento correto de ele equilibrar a vida de um homem, ele dará a cura física também. Mas só se antes tivermos a cura efetiva. E a cura efetiva de um homem se dá pela cura de seus pecados. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, além desses conceitos maravilhosos sobre o que é a igreja, esses são os temas que sempre mais me chamaram a atenção. Quando eu era um catecúmeno, era uma pessoa que buscava a verdade, como realmente um homem pode se curar de suas loucuras psiquiátricas, emocionais, físicas. E além de falarmos sobre essa terapia ortodoxa, algo muito interessante que nos diz o Evangelho de hoje. Palavras que requerem nossa atenção. E vendo a fé deles, Nosso Senhor disse ao Pai, lá no começo do Evangelho, e vendo a fé deles, Nosso Senhor diz, filhos, teus pecados são perdoados. Novamente ficamos embasbacados. Como assim, vendo a fé deles, disse Jesus aos paralíticos, os teus pecados estão perdoados. Parece que Nosso Senhor está perdoando os pecados do Senhor só porque os outros estão com Ele. É assim? Sim, meus amados cristãos novos, nesse caso era assim. No Evangelho de Marcos, que completa o Evangelho de Mateus, vimos que, inclusive, há detalhes que Mateus não dá. Como é que em Cafarnaum, na casa que o Senhor possuía em Cafarnaum, eles destelharam a casa e por 4 cordas desceram nos 4 cantos do leito o paralítico, expondo-se ao ridículo e à vergonha. Uma casa cheia, por dentro e por fora. Nosso Senhor já tinha certa fama. Imaginemos que era um domingo e Nosso Senhor estava famoso, recebendo as pessoas que da sinagoga iam escutar o seu complemento de sua doutrina dentro de sua própria casa, dentro e fora. E Nosso Senhor estava no pátio de sua sala e as pessoas até fora estavam escutando. De repente vejo a ousadia de 4 amigos. Destelham a casa e descem devagar o paralítico, mostrando, já que não temos como acessar pela frente a tua casa, aqui está o desespero de 4 amigos que querem ajudar uma pessoa que não tem como se arrastar, não tem como chegar dentro de ti, vendo a fé deles. Essa fé, Nosso Senhor disse ao paralítico, no meio de todos, parou sua pregação e disse, filhos, teus pecados estão perdoados. Por que vendo a fé deles? Meus amados cristãos ortodoxos, aqui um outro grande ensinamento patrístico de nossa Santa Igreja nos é revelado aqui. Que Nosso Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, é capaz de perdoar os nossos pecados pelas orações de outros. Poucas pessoas entendem de fato com o coração e com a mente o que significa o mistério que aqui nos foi dado. Significa que não vendo a fé do paralítico, ou seja, não necessariamente a fé dele, talvez ele não tivesse fé, talvez ele tivesse uma paralisia não só física, mas até uma paralisia espiritual, mas os seus amigos fizeram por ele algo que ele não podia fazer nem física, nem espiritualmente. Vendo que ele não tinha fé, os amigos levaram ao Senhor e suplicaram. É por isso que Nosso Senhor desvendou o mundo espiritual do paralítico. Filhos, seus pecados estão perdoados pela fé deles, vendo a fé dos amigos.
E aqui se abre o grande mistério espiritual de que o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que a nossa mente caída, a nossa mente corrupta e já caída da queda de Adão, pode até não entender. Mas Deus, em sua misericórdia, é tão bondoso que utiliza qualquer circunstância. Deus está aguardando qualquer minuta mínima, qualquer tipo de permuta entre nossa oração e a cura do próximo, para que Ele realize a salvação de nossos irmãos. E Deus é capaz de permutar a boa intenção de alguém pelo seu próximo. O homem nunca é cobrado pelos pecados do próximo. Cada um é cobrado pelos seus próprios pecados. Mas, ao contrário, Deus é tão misericordioso que não cobra o pecado de alguém em outra pessoa. Cada um de nós, seremos cobrados somente pelos nossos pecados. Deus nos desconta sua ira em outros por conta dos pecados de outros. Mas, o contrário é verdadeiro. Pela oração e amor pelo próximo, Deus é capaz de perdoar e salvar uma alma pelas orações de outros. Que grande mistério, que grande economia da salvação, onde nosso Senhor aproveita qualquer circunstância para realizar a salvação da humanidade caída. E isso é, portanto, que aí entra a comunhão dos santos. É aqui que especialmente devemos apelar para orações de nossos irmãos, mais ainda a oração de nossos santos, que possui grande audácia e graça diante do Criador. É daqui que se entende o mistério patrístico e doutrinário de que, sim, Deus escuta as orações dos santos, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. E se na própria vida nosso Senhor utiliza as orações de nós, somos pecadores, e gosta quando nós pecadores rezamos pelos demais pecadores, imagina os que são santos, como Ele não escutará de bom grado essas orações e salvará almas pelas orações de seus santos. É por isso que nós especialmente temos que orar pelas pessoas que, por exemplo, não têm capacidade de orar em primeiro lugar. Por isso devemos orar. Nós que por algum motivo temos a capacidade de hoje, estamos na igreja e temos sobriedade hoje, devemos orar por aqueles que, por exemplo, estão enfermos, número 1. Depois por aqueles que não têm capacidade de orar porque talvez se afastaram da igreja. E quando a pessoa se afasta da igreja, ela pode até achar na consciência dela que ela sabe orar. Mas ninguém tem capacidade de orar fora da igreja ortodoxa. Entendam isso. A oração não é algo que se faz simplesmente por querer. A oração se aprende e é uma energia. A oração verdadeira, me refiro, não você proclamar palavras com os lábios, não que a sua mente esteja girando, orando. A oração é mística. A oração é energia que se recebe de um organismo vivo chamado corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não há salvação, não há energia que gire e proporcione uma efusão de graça capaz de fazer com que o homem ore, entende? Por isso que a oração verdadeira não existe fora da igreja. E por isso as pessoas que estão fora da igreja não têm capacidade, elas não entendem o que é o mistério da oração. Quando nós explicamos, a oração de Jesus, elas não entendem, nem podem entender, e nem nós devemos explicar porque não está no momento de elas aprenderem. A oração é algo vivo, é um estado de ser. Não é apenas fazer. Eu posso até querer fazer a oração, mas não é me dado o poder se eu primeiro não estar habilitado a, por um modo de vida, aprender e viver o que é a oração. A oração é vida, ela é viva, é um mistério do Espírito Santo, dado àqueles que a buscam e a pedem e se dedicam a ela como uma profissão. Logo, ninguém pode dizer, eu nasci médico e quero ser médico, logo eu já sou médico. É uma loucura. Ao mesmo tempo, a oração não pode ser dita, eu quero orar, por isso já aprendi a orar e por isso oro. É como caminhar. Um pequeno bebê, primeiro ele engatinha, depois ele aprende o equilíbrio de sua coluna, fortalece um pouco seus músculos, e depois ele aprende a caminhar caindo. E quando estiver mais firme suas juntas, ele começará a andar com 1 ou 2 anos de idade. Assim é a oração. Não posso dizer eu oro agora porque quero orar. É uma ilusão. As pessoas não entendem quando nós falamos de oração fora da igreja ortodoxa. Por isso, em primeiro lugar, oremos pelos que estão fora da igreja ortodoxa, porque eles não têm capacidade de orar. 2, oremos porque os que estavam na igreja ortodoxa caíram na igreja. Esses que saíram da igreja, é terrível o estado deles. É pior dos que nunca entraram na igreja, os que abandonaram livremente a igreja. Eles necessitam de muita oração. Não têm capacidade de receber orações. E, especialmente, oremos por os que, infelizmente, já não possuem capacidade de trabalhar no seu próprio arrependimento. Quem me refiro aqui? Os nossos irmãos adormecidos, os falecidos.
Os falecidos não possuem capacidade de orar pelo seu próprio arrependimento, porque eles já estão no estado de adormecimentos, estão aguardando a nova vinda do Senhor e a ressurreição, e nesse estado intermediário entre a morte e a segunda vinda, uma alma não pode orar por si mesma. Ela está em letargia e inércia espiritual. Ela precisa agora das orações de outros. E é por isso que a igreja nos apela com a maior caridade. Oremos todos os dias nossas orações, um pouco, guardemos tempo para orar pelos falecidos. Porque eles não podem orar por si mesmos. Nós só podemos orar por nós quando o corpo está ligado à alma. Quando a alma está separada do corpo, a alma não tem um veículo, a ferramenta que a faz orar. Veja que terrível estado. Aquele que não orou e não se arrependeu quando estava vivo, tampouco orará e não se arrependerá quando estiver morto, porque a alma é inerte. O leme que guia a alma para o arrependimento, para a luz ou para as trevas, é o corpo. Quando a alma está no estado temporário até a ressurreição, fora do corpo, sem o corpo, perdão, isso chama-se morte temporária, a primeira morte, onde o que é a primeira morte? O corpo morreu, a alma não morre, a alma é imortal, mas ela está separada do corpo por um tempo, chama-se a primeira morte. Se ela morrerá para sempre, será decidido no juízo final, a segunda morte, ou finalmente vai ressuscitar. Então está terrível a morte. Se alguém quiser saber o que é a morte, nosso Abba Panteleimon de Boston nos dizia através dos ensinamentos que ele recebeu do Monte Athos. Quando eu perguntava, padre, ensina-nos um pouco sobre a morte. Qual é a doutrina do Monte Athos sobre a morte? A doutrina atonita sobre a morte? E o padre Panteleimon dizia, experimenta que vocês não possam mais fazer o sinal da cruz. Experimenta que vocês não podem fazer a oração de Jesus. Isso é a morte. E com essa explicação em poucas palavras, já é suficiente para nos estremecermos. Aqui, quando quisermos, podemos fazer. Pelas orações de nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós, fazemos o sinal da cruz, orarmos com os lábios ou com o intelecto. Imagine a morte. A morte, o intelecto não funciona mais assim. O intelecto está inerte. Isso é morte. Que terrível, que assombroso. Portanto, entendamos esses mistérios de que quanto a igreja nos apela para orar pelo próximo. E Deus, vendo as nossas orações de corpo e alma e coração pelo próximo, é capaz de perdoar os pecados de outros pelas nossas orações. E nós também devemos buscar as orações dos irmãos por nós. É por isso que nós devemos pedir, ora por mim, que sou pecador. Porque pelas orações dos outros, Deus pode perdoar os nossos pecados. Tão fraca é a nossa oração. E com o mistério do amor, pode ser realizado de uma maneira sublime dentro da igreja ortodoxa. E por isso, antes de tudo, nós iniciamos e terminamos as orações como? Pelas orações de nossos santos padres. Por quê? Porque pelos nossos méritos, as nossas orações, qual é a validade? Diga, qual é a validade da minha oração? Nenhuma, sou sempre simples pecador. Mas qual é a validade das orações de vocês por mim? São poderosas, porque por amor estão orando por mim. E quando eu talvez ore por vocês, Deus vendo que ao menos eu tenho boa vontade e coração para orar pelo próximo, Deus que busca o amor e não a força, automaticamente derramará graça sobre vocês. Mas, sobretudo, as orações de nossos santos e teóforos padres. Porque nós não temos mérito, mas o mérito deles é tão poderoso que, como disse Ananias, Azarias e Misael na fornalha ardente, pelas orações de teu amado Abraão, de Israel, teu servo, e Jacó, teu amado, ó Senhor Deus de nossos pais, ora e tenha misericórdia por nós. Nesse momento, todos foram aliviados da fornalha. Dançavam e cantavam, louvando ao Senhor. Portanto, vemos que é bíblico o ensinamento de que pelas orações dos antepassados santos padres, Deus salva e reme pecados dessa geração e das gerações posteriores a eles. E acima de todos os méritos de todos os padres, temos a Teotocos e todos os santos, que também oram por nós. E baseando-se nisso, hoje, meus amados queridos cristãos ortodoxos, nós celebramos a festividade de padres especialmente selecionados, e entre eles, os padres dos 7 primeiros concílios ecumênicos, 7 concílios ecumênicos. Pelas orações deles, oremos para que nossos pecados sejam perdoados. E falaremos, portanto, um pouco sobre quem foram essas pessoas, quem foram esses homens que hoje comemoramos a grande festividade, todo julho, no meio de julho, e pelo calendário hoje patrístico, eclesiástico, o velho calendário, nós estamos mais ou menos ali a metade de julho. Na metade de julho, domingo da metade de julho, pelo calendário patrístico, é separado para a comemoração dos padres dos 7 concílios ecumênicos. E, portanto, quem foram esses personagens? Primeiro falamos que foram os concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos, diferente dos concílios locais, primeiro foi o concílio local, foi um concílio regional em Jerusalém, o concílio dos apóstolos, é chamado popularmente, mas esse foi um concílio local. Existiam vários outros concílios também locais. Quando dizemos concílio ecumênico,
Já não é um simples concílio regional, local, um pequeno concílio para resolver alguma coisa de cunho doutrinal, herético, ou dogmático, ou eclesiológico de maneira local. Trata-se agora de um concílio que reúne toda a ecumênia. Por isso chama-se o concílio ecumênico. O que é ecumênia do grego? Todo o império mundial. O concílio mundial chama-se o concílio ecumênico e ocorreram 7 deles. E nesses concílios, homens e bispos, leigos, monges de todo o mundo, nas suas respectivas épocas e gerações, foram convocados de todos os arredores do império para se reunirem nas respectivas cidades onde esses concílios foram convocados para tratarem momentos críticos na igreja que afetariam a igreja para sempre, para toda a história, ao nível mundial. O primeiro concílio, por exemplo, mundial, concílio ecumênico, porque vale dizer que quando dizemos concílio ecumênico, não estamos referindo a interreligioso, como hoje os hereges dizem que a palavra ecumênico se refere à igreja de Deus de todos, que Deus é amor e todas as fés são uma só. Mentira! Isso é uma blasfêmia. A palavra ecumênico não quer dizer interreligioso. Estão travestindo muito sem vergonha que são e raposas, querem utilizar um termo histórico, ecumênico, para dizer que seria de todas as religiões, interreligioso. Mentira! A palavra ecumênico, sua raiz etimológica, significa de todo o império. Mundial, simplesmente concílio mundial. Portanto, o primeiro concílio mundial, que reuniu bispos de todo o mundo naquela época, foi para resolver o problema do dito cujuário, o arianismo, que é uma heresia que negava a divindade de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, negando que ele era coeterno com o Pai, o Espírito, e portanto eram bispos convocados de todo o mundo para reunir-se na cidade de Niceia, e ali derrotaram, esmagaram a cabeça de Ariano, diz respeito à sua má teologia, e proclamou-se que Deus é luz da luz. Cristo, nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, é luz da luz, verdadeiro Deus, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, homósios ao Pai, de mesma ousia, de mesma energia, ponto. Depois do segundo concílio, tivemos ainda também no século IV, o segundo concílio, que foi realizado justamente para combater a heresia contra a divindade do Espírito Santo. Naquela época, no próprio século IV, negaram que o Espírito Santo era Deus, e os padres de todo o mundo mundialmente reuniram-se para dizer que o Espírito Santo, sim, é Deus como o Pai e o Filho. E depois tivemos outros concílios, até o 7º, contra o iconoclasmo, e portanto aí se dá o que significa um concílio ecumênico de toda a ecumene, com bispos do mundo inteiro em suas respectivas eras. Não significa que esses homens iam explicar a fé. Negativo. Os concílios não tinham o objetivo de explicar a fé, porque a fé foi toda explicada por Cristo e os apóstolos. Mas os problemas que as heresias instigavam, uma vez que o que é heresia? Os padres se reuniram através dos 7 grandes concílios universais para tratar de um problema em suas respectivas gerações. Que problema é esse? Falsidades e mentiras contra Deus. O que são chamadas heresias. Quando nós queremos explicar o que é uma heresia é uma falsidade que foi dita contra Deus. É uma mentira a respeito de Deus. Algo que Deus não é. Ou dizendo algo que Deus é que ele não é. Isso chama-se mentira. Seja instigada pelo maligno, que é o pai da mentira, nos intelectos, ou simplesmente pela própria mente humana que produz essas maluquices pela conveniência política de suas épocas. Assim se deram as heresias. E, portanto, os padres reuniram-se não para explicar a fé, porque a fé não necessita de explicação nenhuma. Nosso Senhor, os apóstolos explicaram a fé à sua plenitude. Mas os problemas que as heresias causavam e dúvidas e requeriam, por amor ao rebanho, explicações compatíveis com esses problemas e essas ambiguidades. E, portanto, em cada época, em cada geração, os padres reuniram-se para dar essas explicações ao seu povo e protegerem eles desses perigos que essas não explicações poderiam ocasionar, até o ponto de macular a fé e perder-se a fé, uma vez que a fé é a coisa mais cara. E, portanto, nós vemos que, embora essas heresias ao longo das eras, às vezes até se contradiziam, exemplo, o nestorianismo é completamente contrário ao monofisismo. O que o monofisismo prega é justamente o contrário do nestorianismo. E algumas heresias têm algum tipo de conformidade entre elas. Mas qual é essa peça-chave? Qual é a coisa fundamental que todas as heresias têm em comum e de que a fé ortodoxa é a única fé que não tem nada a ver, nesse ponto,
com as heresias. Com essa coisa fundamental, que todas as heresias possuem em comum, mas que a fé ortodoxa é a única que tem e que essas heresias não têm. E a única coisa que a fé ortodoxa possui que as outras fés não possuem. E que, portanto, é como se fosse ali algo, um segredo que Nosso Senhor guardou, vamos dizer assim, um sinal escondido e secreto que Nosso Senhor deixou caso como algo que é por isso que vocês saberão qual é a verdadeira fé. Além dos sinais visíveis, como nós sabemos, que a fé é verdadeira se ela é apostólica. Se ela é fiel ao ensinamento dos apóstolos, tem a sucessão apostólica, é uma fé apostólica. Mas isso é um sinal visível se uma igreja é ou não verdadeira. Mas existe um sinal como que escondido, um sinal secreto que Nosso Senhor deixou. Veja, na pior das hipóteses, secretamente vocês saberão se a minha igreja está ou não em algum local. Por isso aqui. O que é essa coisa? Que só a fé ortodoxa guarda e possui, e as outras heresias, ainda as que não concordam entre elas, mesmo assim possuem dentro delas. Isso se dá por aquilo que se diz respeito ao dogma da deificação. Todas as heresias negam a capacidade da deificação do homem. E somente uma fé, a fé apostólica, a dita fé ortodoxa, nenhuma outra denominação cristã, protestantes, romanos, nenhum deles entende, nem defende, nem sabe viver aquilo que diz respeito à noção de deificação. E o que é a deificação? A deificação é o que Santo Atanásio nos disse. O Santo Atanásio, o grande doutor da igreja. Deus se fez homem, para que o homem possa tornar-se Deus. Esse dogma da deificação, todas as heresias, ainda aquelas que concordam em algumas coisas entre elas, e outras heresias que são contrárias e discordam em tudo entre elas, como o nestorianismo, o monofisismo, não importa. Em uma coisa as heresias sempre concordam, de que não é possível que o homem possa ser deificado. Negam a deificação. E a fé ortodoxa ao contrário. Existe uma coisa que só ela concorda e só ela prega, e só ela entende. A capacidade do homem tornar-se Deus, a deificação. E, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, esse é como se fosse o sinal escondido que nosso Deus deixou, revelado a nós, e que é obscuro nas heresias a respeito da deificação. Sem a deificação é como se a nossa equação matemática tivesse um resultado completamente errado. Assim como a equação possui a soma de fatores que tem que dar o mesmo resultado, não importando a ordem dos fatores, assim também qual é o objetivo de toda a doutrina ortodoxa? Todos os dogmas, todos os concílios, todos os dogmas da fé, só tem um ponto final, um ponto culminante. O fim de toda a doutrina ortodoxa é que no fim o homem possa ser deificado. Não importa o que os padres digam, os seus concílios doutrinais, doutrina mais doutrina tem que ser igual à deificação. É por isso que os padres eram muito severos em relação a qualquer coisa que fosse macular essa fé, uma blasfêmia, uma mentira, uma falsidade contra a fé. É muito grave, por isso que nós não aderimos ao ecumenismo, verdadeiros ortodoxos somos, porque sabemos que qualquer mentira sobre Deus macula toda a noção final da equação, o resultado final, a soma dos fatores, se não for mantida, vai adulterar o produto final, que é saber que o homem pode ser deificado, tornar-se Deus. Toda a vida de Cristo só tinha um objetivo único, que o homem fosse deificado. A seu nascimento, a sua encarnação, o seu nascimento, a seu ensinamento, a sua vida, como ele venceu o pecado enquanto estava tendo a sua vida passageira numa natureza assumida de Adão, depois a sua morte, o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, a deificação da natureza humana nele na ascensão, só tem sentido para que a humanidade pudesse participar nele, em sua pessoa, de sua divindade, de tal maneira que a humanidade participando de Cristo, a humanidade participasse também de sua divindade. E participando, portanto, a humanidade daquilo que é Cristo, a humanidade pudesse agora tocar e participar do divino, como São Pedro disse em sua epístola. Eis que agora nós somos partícipes de uma natureza divina. Significa que o objetivo de toda a doutrina, defendê-la nos concílios, os padres sofreram, foram torturados, foram cerrados, foram golpeados, foram exilados, foram massacrados, perseguidos, só por uma coisa, porque eles não iriam de maneira alguma morrer sem estar defendendo como confessores e proteger o dogma da deificação. Tão caro é a doutrina, porque se muda a doutrina, tem uma mentira contra Deus, heresia isso, mentira, falsidade contra Deus.
essas mentiras vão adulterar a capacidade final, o resultado da matemática, de que doutrina, mas o que é Deus, o que não é Deus, a teologia catafática do que é Deus, a teologia apofática do que não é Deus. Tudo isso no resultado comum simples tem que dar igual a o homem pode ser Deus, sem nenhum tipo de reservas. Não em relação à essência, mas sem reservas em relação às energias, porque Deus, que é inacessível em sua essência, dá-se todo, sem reservas, em suas energias. E isso é a deificação. E isso é a Santíssima Trindade. O Pai realiza esse dogma de deificar o homem, torná-lo Deus. O Pai torna o homem Deus no Filho, através de seu Espírito. E, portanto, se algo não está de acordo com a fé, o resultado final é que, mentindo uma coisa e outra sobre Deus, vamos chegar no resultado final igual a heresia, igual a mentira sobre Deus, mais blasfêmia sobre Deus, mais falso dado sobre Deus, igual a o homem não pode ser deificado. Agora, a doutrina ortodoxa. Doutrina, mas o que falamos de dogma, mas a teologia, mas o dogma, mas outra doutrina, outro dogma, igual a o homem pode ser deificado. E para isso existe a doutrina, para isso existe a ortodoxia, para isso existe o corpo de Cristo, que é homem e Deus, uma vez teantropos, Deus e homem. Portanto, todos os padres lutaram em todas as gerações, nesses 7 concílios ecumênicos, para esmagar em suas gerações as blasfêmias e mentiras contra Deus que negariam a deificação. A única doutrina cristã, nenhuma doutrina heterodoxa fala sobre a deificação. Nem entende a deificação, nem sem ferir o dogma da unicidade de Deus, explicar suas energias. Somente a Igreja Ortodoxa vive e entende. Por que entende? É porque tem um intelecto superior? Nós somos mais inteligentes? Não! Deus, por nos chamar para a fé ortodoxa, nos fez primeiro teólogos e pessoas dotadas de ciências naturais? Não! A fé ortodoxa é a fé dos simples de coração. E por que entendem coisas tão superiores? Porque Deus rechaça os soberbos e resiste a eles, mas não resiste aos pequeninos. A fé simples de coração de quem vive os mandamentos simples de coração, que automaticamente ganha, por acréscimo, o entendimento de coisas insondáveis. E isso é o mistério da fé. E foram esses os padres dos 7 concílios ecumênicos que guardaram isso em suas gerações. Vamos imitar esses santos padres ao máximo. Não foi à toa que eles sofreram, foram surrados, perseguidos, cerrados, exilados, torturados. Alguns tiveram seus membros arrancados, mas não desistiam da fé, para que a próxima geração recebesse a fé intacta, para que a nossa geração recebesse a fé intacta. E é por isso que durante os 7 concílios, padres de todo o mundo reuniram-se para derrotar as heresias e as mentiras contra Deus, que negavam a deificação numa amplitude mundial. Após o 7º concílio, essas explicações chegaram-se ao máximo limiar. E agora toda outra energia que surge, ela pode até ter um nome novo, ela pode até ter uma cara nova, mas se olhamos, ela já foi discutida antes, ela só está sendo remodelada, renomeada, mas todos os seus problemas já foram explicados antes, através dos 7 concílios ecumênicos. Não há nada novo mais para se explicar. Basta que olhemos a nossa história e os concílios e consultemos os cânones dos concílios, veremos que tudo já foi explicado. O demônio perdeu a capacidade de criar novas heresias. Agora o que ele cria é uma nova roupagem, como o ecumenismo, a dita tal heresia, que é o quê? A soma de todas as heresias que ele já criou na vida, o demônio, colocou todas em um único pacote e soltou no século XX, chamado ecumenismo. Mas todas essas explicações sobre o ecumenismo, como derrotá-lo, não é necessário um concílio mundial para anatematizá-lo. Todos os seus problemas, já basta que analisemos, eles já foram resolvidos e discutidos. Portanto, meus amados cristãos, nós sigamos os passos dos santos padres. Especialmente a nossa geração, vamos seguir os passos dos nossos santos padres, pensamos as orações deles, apelemos para as orações desses homens magníficos, no começo dos ofícios e no final dos ofícios, no começo da liturgia, no final da liturgia. Todas as orações da Igreja Ortodoxa começam e terminam com as orações suplicantes aos santos teóforos padres. Pensamos a eles que nós mantenhamos também a mesma fé deles. Como a igreja de Filadélfia, no Apocalipse, foi a igreja que esteve de pé até a vinda do Cordeiro. Por quê? Porque manteve a fé. Como a igreja de Filadélfia, no Apocalipse, assim a igreja ortodoxa será essa igreja, a que mantém a fé até o fim. Vamos manter o que se tem, como diz no Apocalipse. E o que se tem é a fé. A fé que foi dada para nós de maneira cara, suada, com sangue derramado, a fé de nossos santos e teófilos padres. Pelas orações deles, que nosso Senhor conceda-nos, por tanta graça, de adorá-lo e um só Deus,
trino e uno uma vez por todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.